Tudo bem? Como vão? Prazer falar com vocês hoje e sobre esse tema que é um dos temas que eu acho que ultimamente eu vejo muito interesse acontecendo. Como é que a gente consegue entrar dentro da cabeça das pessoas para entender um pouco melhor como é que elas funcionam, né? E eu acho que esse tipo de pergunta surge justamente porque parece que não é tão previsível assim, né? As pessoas são muito imprevisíveis e essa imprevisibilidade causa uma certa angústia na gente, né? E a pergunta é, por que será que as pessoas não se comportam de maneira mais racional, né? Por que elas não se comportam de uma forma mais previsível? Ou será que é tão imprevisível assim, né? Quando a gente para pensar como que o nosso cérebro funciona e como que as nossas decisões são formadas, a melhor forma, talvez, da gente explicar isso seja com algumas metáforas. E uma metáfora que eu gosto bastante é uma metáfora que fala sobre o elefante e o condutor. Imagina que você tem um condutor de elefante, um cara que dirige elefante. Isso acontece bastante em países não como o nosso, porque a gente não tem elefante andando na rua. Mas nos países que tem elefante andando na rua, você vê pessoas conduzindo elefante. E você vê aquela pessoa pequena lá em cima do elefante, o elefante, aquela massa enorme de bicho, né? E você se pergunta, quem está dirigindo quem? O nosso cérebro é como se fosse o condutor e o elefante. A menor parte da informação que o cérebro processa é consciente, é o condutor. É aquilo que você normalmente acha que conduz a sua vida. Também chamado de sistema 2, aquilo que é a nossa consciência. Mas a gente tem um elefante embaixo da gente que a gente não enxerga muitas vezes, que é o nosso inconsciente, nosso sistema 1. E muitas vezes, se esse elefante quiser ir para onde ele quiser, ele vai. E muitas vezes a gente acha que o condutor, ele está no controle, no caminho ali, só que às vezes ele não está. Não é sempre que eles estão em dissonância, em discordância, a maior parte das vezes eles estão juntos. Mas a questão é, como é que a gente entende esses dois aspectos da nossa mente para construir um marketing que seja mais potente e mais eficiente? Porque a pergunta é, se a gente entende como funciona a mente, a gente consegue desenvolver ações de marketing, de propaganda, de publicidade que possam ser mais eficientes. A questão então que a gente tem que talvez se perguntar é, da onde vem a ideia do marketing sobre como funciona a mente das pessoas? O marketing surgiu mais ou menos na década de 50, assim como uma área especializada, trazendo conceitos da economia. E a economia via o homem como um homem racional, aquele que maximiza lucro, minimiza perda. Tá certo? Então, para eu conseguir contactar essa pessoa, para eu conseguir fazer com que ela seja, de certa maneira, convencida, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar persuasão nela. E esse conceito de persuasão é um conceito que a gente ainda mantém dentro do marketing. Só que a persuasão, a maior parte das vezes, é tentar alcançar o condutor. Porque é uma mensagem que quer falar dentro da razão, dentro da lógica, dentro do A mais B igual a C. Só que a maior parte das vezes nós temos o tal do elefante ali junto, e se ele não quiser andar, ele não vai andar. Por isso que a minha proposta é, quando a gente entende essas duas esferas, a gente começa a entender que o marketing precisa ser um marketing de conexão e influência. Não é à toa que esses indianos são os caras que mais andam de elefante, porque eles são sensíveis. Eles são calmos, né? Eles interagem diretamente com esse animal. Faz parte da vida dele. O quanto que você desenvolve agora as suas ações pensando nesse inconsciente que existe na cabeça do médico? O como que você consegue definir, construir estratégias que possam alcançar esses dois entes? E é sobre isso que eu vou discorrer um pouco mais agora, mostrando alguns aspectos da nossa mente
que podem fazer uma grande diferença para a gente desenvolver essa conexão e essa influência. Porque no final das contas, quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de ação de marketing, o que a gente quer é que haja uma disponibilidade comportamental daquela pessoa que está recebendo. Ele é o cliente, ele é o consumidor, ele é o médico, ele é quem? É uma pessoa que eu quero que haja uma disponibilidade comportamental para fazer aquilo que eu desejo. Vai ser uma prescrição, vai ser uma compra, vai ser um consumo, vai ser o quê? Então, quando a gente une dentro dessa fórmula essas duas questões, da disponibilidade perceptual e da disponibilidade mental, a gente consegue entender como produzir essa disponibilidade comportamental. Como é que funciona essa história de disponibilidades? O que é disponibilidade perceptual? O quanto que a sua marca consegue aparecer no tempo e no espaço, nos meios off e online para aquela pessoa que você quer atingir. Isso é a disponibilidade perceptual, se tornar obviamente perceptível. E são três coisas que conseguem nos ajudar a entender como construir essa disponibilidade perceptual. Construir presença, construir proeminência e construir relevância. Vamos analisar cada uma delas. O que é construir presença? É você entender que você precisa estar presente na vida daquele que você quer influenciar. O Woody Allen já dizia que 80% do sucesso é só estar presente. Então, se você está presente aqui, já é parte do sucesso dentro desse fórum. E quando eu olho para isso, eu fico sempre analisando e tentando entender por que isso faz sentido dentro do nosso cérebro. E faz sentido porque o nosso cérebro lida muito mal com coisa que é nova. E é estranho isso. Porque a gente, ao mesmo tempo, gosta de coisa nova. Mas pensa bem, esse bicho homem na savana lidando com uma coisa nova. Você acha que era melhor para ele sobreviver, lidar com essa coisa nova, se apresentando, interagindo, achando legal? Ou era melhor ele ficar reticente, afastando e de repente tendo uma resposta mais negativa primeiro? Novidade, normalmente a gente não processa de uma maneira muito positiva, de forma automática. A gente precisa ver aquilo, interagir para aquilo se tornar familiar. E quando se torna familiar, aí a gente diz, é nosso. Quando a gente leva isso para a indústria, a pergunta é, você está conseguindo ser aparente e frequente para o médico, de forma que você consiga envolvê-lo em vários momentos diferentes? Se você consegue desenvolver isso, você está conseguindo desenvolver presença. E obviamente que junto com a presença, você pode desenvolver a proeminência. Porque não basta você estar presente, você precisa aparecer para a pessoa. Você precisa ser notado para ela. A proeminência é uma coisa muito importante porque faz com que a gente compreenda que se é importante estar presente, os 20% ali de ser notado é mais importante ainda. O que eu estou colocando aqui para você é, normalmente, quando a gente olha para uma indústria que é muito tradicional, a gente começa a ver que as ações começam a virar ações quase que camufladas, como aquele bichinho que parece uma folha e não um bichinho. Parece que você vira samambaia. As pessoas param de te dar atenção, porque você simplesmente não está provocando nada para se tornar notado. O que fazer então para se tornar notado? A palavrinha aqui para se tornar notado é contrastes. O nosso cérebro funciona com contrastes. Qualquer coisa que esteja se diferenciando daquela percepção que existe naquele momento vai gerar um contraste. Ele pode ser de movimento, ele pode ser de cor, ele pode ser de várias naturezas, mas 3 delas são as mais importantes. Voltei. Contraste emocional, contraste sensorial e o contraste cognitivo. O que é um contraste emocional? É o que acontece quando você conta uma piada.
Quando você conta uma piada, normalmente você está vindo contando... Eu não vou contar piada aqui porque eu não sou bom de contar piada, então não vou fazer isso, beleza? Tem gente que é maravilhosa, né? Mas eu não sou, então vou só explicar cientificamente que é a minha praia, né? Então é para ficar melhor aqui. A piada nada mais é do que você construir uma narrativa para a pessoa e de repente você inverter a lógica. E quando você inverte a lógica, a pessoa... Entendi, entendeu? Não, né? Péssimo. Nem essa meta piada foi boa, mas tudo bem. Mas o interessante, portanto, é... Se você tem uma determinada expectativa que a pessoa acha que você tem, ou seja, uma emoção que você está trocando com ela, se você muda essa emoção, se você muda esse padrão, ela vai parar e vai falar, ué, o que é isso? Se ela acha que você tem que ser muito sorridente, de repente você chegar sério e triste, pode fazer diferença. Ela fala, o que aconteceu? Sensorialidade é você entender que a cada instante da gente, a gente gosta de ficar olhando para coisas que se destacam visualmente, auditivamente, olfativamente. Se você está aqui junto comigo e você está acostumado com esse som que está saindo desse microfone, se aparecer um pi da microfonia aqui, você na hora vai parar de prestar atenção em mim e vai prestar atenção aonde? O que está acontecendo aí? E a terceira coisa, criar dissonâncias cognitivas. O que são dissonâncias cognitivas? São surrealidades que você pode eventualmente construir como metáfora da sua propaganda. Coisas que a pessoa, de novo, não está esperando. Só que agora é do ponto de vista da cognição, do pensamento dela. Ela está esperando que você fale sobre o quê? Ciência, 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 prova, 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 empresa, empresa, empresa. E se você inverter essa lógica? E se você conseguir construir um outro tipo de história? Quando você consegue construir presença e proeminência, aí você só tem que se preocupar com a sua relevância. E a relevância é um papel importante porque ela tem a ver com os contextos nos quais aquela pessoa com a qual você quer alcançar está presente. Se você for parar para pensar, a gente precisa construir dentro dessa jornada de conhecimento do médico uma compreensão que ele não é médico, ele é gente primeiro, antes de ser médico. Ele é uma pessoa, e essa pessoa, ela está em vários momentos e vários lugares diferentes. E se você puder ser relevante em vários momentos e em vários lugares diferentes, você vai conseguir ter a disponibilidade perceptual. Você vai estar presente, você vai estar proeminente e você vai estar relevante. Construindo, portanto, a disponibilidade perceptual, você pode agora se preocupar com a disponibilidade mental. Porque a disponibilidade mental é o complemento para esse modelo de fazer o comportamento da pessoa ser mais previsível naquilo que você quer. É o complemento para gerar conexão e influência. Porque a nossa mente, ela tem uma probabilidade, toda vez que a gente vai tomar uma decisão de consumo, de compra, de você pensar numa marca imediatamente quando ela está ali presente ou não. Isso é diferente de ser top of mind, por exemplo. Se eu pergunto para vocês assim, olha, pensa rapidinho em 5 marcas de pasta de dente. Eu faço isso constantemente. E invariavelmente, vem alguém que me diz Colinos. Né? Para quem é nascido, né, do século passado, como todos aqui são, você sabe que Colinos tem o quê? 25, 30 anos, que não tem? Mas isso está marcado na sua cabeça. Vai fazer diferença no momento da compra? Não vai fazer, porque você não tem Colinos. Então não é sempre ser o mais lembrado. É ser a marca mais importante para aquilo que a pessoa precisa. Isso é disponibilidade mental. E essa disponibilidade mental é construída por 3 fatores. Você precisa ser memorável, distinto e consistente. Se você conseguir construir isso no cérebro da pessoa, você vai conseguir construir essa disponibilidade mental. O que é ser memorável? É conseguir construir narrativas emocionais.
Histórias são a base de como a gente entende a realidade. O que mais diferencia o ser humano dos outros animais não é dedo opositor. É a capacidade que ele tem de desenvolver uma realidade que é simbólica. A gente só consegue entender o mundo através de histórias. Normalmente, quando a gente conversa um com o outro, a gente conta assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu estava vindo ali, e aí, de repente... Quando eu comecei a fazer essa mudança de palavra aqui, normalmente o que aconteceu? Eu vi gente parando para... O que ele vai contar aí dessa história? Histórias construíram o homem. E é isso que a gente precisa entender. Como é que a gente pode construir boas histórias? A gente sabe que no universo da publicidade do consumo, a gente vê construções de histórias muito boas. Tanto é que eu falei Colinos e fiz... todo mundo riu aqui. Porque lembrou dessa história. Como então criar uma boa história? 3 coisas a gente precisa prestar atenção. Primeira coisa, obviamente, chamar a atenção das pessoas. Você precisa conduzir a sua história para que a pessoa queira saber qual é o final dela. Se você não despertar esse interesse, já era. Ela não vai gostar da sua história. Você precisa entender que para construir uma boa história, você precisa ser autêntico e colocar quadradinhos nos lugares das letras. Mentira, eu não coloquei quadradinho no lugar da letra, isso aí foi só um erro de fonte. Mas a autenticidade que você cria quando você constrói uma história faz com que a pessoa construa empatia, você seja verossímil. E com essa construção de empatia, você vai se tornar inesquecível para ela. Aquela história que você vai ouvir e aquela história que você não esquece. Já passou isso. Você já passou isso por várias pessoas. A questão é, como é que a gente faz isso em 3 minutos? Um médico sentado falando, sei. Tá? Ou então você tem aquele outro que fala, senta aí, fulano. E aí, como é que tá? Não sei o quê. Certo? Se a gente não entender, portanto, como é que a gente constrói essas narrativas e distintividades, a gente não vai conseguir construir uma boa interação com essa pessoa. O que é distintividade? Distintividade é diferente de você ser diferente. Diferenciação a gente já conhece. Fazer a diferenciação de marca é você conseguir colocar do que você é diferente em relação ao outro. Só que pensa, gente, que a tomada de decisão ela acontece em pouquíssimas frações de segundo. A maior parte das vezes ela não é construída por uma decisão racional. Quando ele abre o receituário e vai escrever o remédio, o medicamento. Se você consegue ter distintividade, ou seja, se você consegue aparecer para ele, se você consegue colocar nele as coisas principais de quem você é, você está conseguindo fazer algo que ele consiga te identificar mais rápido. Porque eu chego e falo, se é Bayer, e aí eu sei o que aconteceu na sua mente agora, não precisa ser adivinho. Isso é distintividade. É você construir através de imagens, formas, gostos, cheiros, frases. Você construir algo que seja único, só seu. E que aquilo vai fazer com que a pessoa tenha essa disponibilidade mental altamente produzida na hora que ele for executar o comportamento que você deseja, que é o comportamento de prescrição. Se a gente constrói, portanto, esses fatores, que são os fatores de memorabilidade, distinção, a gente, obviamente, não pode esquecer da consistência. Porque se você construiu uma boa história, e você construiu ativos que são distintivos da sua marca, você agora precisa ser consistente, porque aquela pessoa que está na tua frente, ela tem um modelo mental de quem é você. E se ela tem um modelo mental de quem é você, ela sempre vai te procurar de uma forma, ela sempre vai tentar te achar de uma determinada maneira, ela vai usar isso que você produziu para ela, essas histórias e essas distinções. Portanto, a consistência
ela afeta diretamente o nosso processo de atenção, nossa atenção voluntária, aquilo que a gente vai em busca. Aquilo que a gente vai em busca normalmente acontece com um modelo mental do que você quer. Por exemplo, se você sai de casa, cadê minha chave? Nesse momento você criou o modelo mental da sua chave e você está indo atrás da chave. Onde está a minha chave? Onde está a minha chave? Você vê carteira, você vê máscara, você não vê nada. Imagina que você está em casa comendo uma macarronada de São Paulo aqui, de domingão. Estou aqui em São Paulo às 7, estou tentando aproveitar aqui, estou tentando desenvolver o sotaque adequado também. E aí, você está com a roupinha branca lá, aí caiu molho de tomate, manchou tudo. E eu falei, ixi, mano, vai manchar minha roupa, eu preciso daquele produto que tira manchas. Né? Aquele produto tira manchas, aquele produto que começa com V e é rosa, né? E é claro que eu estou sabendo que você está pensando aqui em Vantage da Bombril, o produto que começa com V e é rosa. O que eu provoquei com vocês aqui foi justamente a criação da disponibilidade mental. Os elementos que eu coloquei distintivos da narrativa que Venice criou permitiu que você criasse essa conexão imediatamente. Quem teve dificuldade quando isso aqui mudou? Você lembra? E você ficou muito tempo lidando com Coca-Cola como se fossem marcas diferentes, com informações diferentes. No momento que a Coca-Cola mudou e passou a ser sabor, você que consome Coca Zero comprou normal. E você que consome normal comprou zero. Aconteceu ou não? Por que isso aconteceu? Porque o seu modelo mental, que foi construído com as narrativas que a Coca-Cola desenvolveu e as distintividades que ela criou, não foi desconstruído quando ela mudou esse padrão e começou a falar de uma outra forma. Portanto, se você precisa desenvolver diferenciais ou desenvolver coisas que vão revolucionar a forma como você é, a expressão sua, o seu posicionamento, você precisa trabalhar muito bem as narrativas e muito bem os ativos distintivos, para que as pessoas criem novos modelos mentais. E aí elas consigam, obviamente, sempre te achar, saber onde você está. Sabe aquela coisa de abrir a gavetinha lá para pegar a amostra? É isso que a gente precisa pensar. Portanto, quando a gente olha para todos esses fatores, a pergunta que surge é: como é que eu faço então para construir essa estratégia de conexão e influência? O que eu acho mais importante é entender que esse ciclo de visitação é um ciclo infinito. E esse ciclo infinito precisa ser desenvolvido a partir dessa formuleta que eu apresentei para vocês. Se a gente sabe que, ao visitar, geramos educação e informação, e isso vai fazer com que haja uma avaliação e decisão, e aí então ocorre a prescrição, e de repente esse médico ele virou um adotante, um leal em relação à sua marca, e daqui a pouco ele está promovendo, está espalhando, está falando sobre isso. E isso vai retroalimentar esse processo de visitação e esse infinito nunca acaba. Se a gente entende então que esse infinito pode ser desenvolvido a partir da disponibilidade mental e da disponibilidade perceptual, a gente vai conseguir alcançar a disponibilidade comportamental desse médico, a prescrição que a gente não deseja. Tudo bem? Muito obrigado.